Na juventude, o mundo parece um campo vasto de possibilidades. A vida é movimento, conquista, construção. Mas, com o passar das décadas, quando a força física diminui, quando os papéis que desempenhamos, pai, mãe, profissional, provedor, começam a perder força ou até desaparecer, a pergunta que surge em silêncio, muitas vezes no meio da madrugada, é inevitável. E agora? O que resta da vida quando tudo que antes nos definia já não nos pertence? Para Carl Gustav Jung, esse momento não é o fim de um ciclo, mas o início de outro. Um ciclo mais profundo, mais interior, onde o sentido da vida não é mais buscado no mundo externo, mas sim dentro de nós. Jung dizia que os primeiros 40 anos da vida deveriam ser vividos como uma preparação para a segunda metade. Como se tudo que fazemos na juventude, trabalhar, formar família, acumular experiências e bens, fosse apenas uma etapa necessária para que, um dia, possamos olhar para dentro com mais coragem. Para ele, o envelhecer é um chamado, um convite à individuação, ou seja, ao processo de tornar-se quem realmente somos, livres das máscaras sociais que usamos durante toda a vida. E esse processo, dizia Jung, só pode ser iniciado plenamente quando nos libertamos da ilusão de que somos apenas aquilo que produzimos ou representamos. Na visão junguiana, após os 60 anos, o ser humano entra em um estágio da vida que não é decadência, como muitos temem, mas sim um retorno à essência. Um movimento natural da alma que, como o pôr do sol, não é menos belo que o amanhecer. A diferença está no olhar. Se na juventude olhamos para o horizonte buscando o que conquistar, na maturidade olhamos para o céu interior buscando o que compreender. É por isso que Jung afirmava que a velhice, longe de ser um declínio, é uma oportunidade única de integrar o que fomos, aceitar o que somos e preparar-nos com sabedoria para o que virá. Esse processo, no entanto, exige coragem, porque olhar para dentro não é simples. Ao longo da vida, vamos empilhando experiências, mágoas, frustrações e desejos não realizados, que muitas vezes preferimos ignorar. Mas, segundo Jung, a alma não esquece, ela guarda tudo. E depois dos 60, quando o ruído externo diminui, quando a correria da vida desacelera, essas vozes internas se tornam mais audíveis. É nesse momento que muitos sentem uma inquietação estranha, uma melancolia sem motivo aparente. Para Jung, isso é a alma chamando, pedindo para ser ouvida. E se aceitarmos esse chamado, entramos em contato com algo que a juventude, muitas vezes, nos impede de acessar. A profundidade do ser. Não se trata de encontrar uma nova ocupação ou de preencher o tempo com hobbies. Trata-se de encontrar a si mesmo, de se perguntar, talvez pela primeira vez, quem sou eu além do que fiz? Quem sou eu além do que esperaram que eu fosse? Para Jung, essas perguntas são o verdadeiro início da jornada espiritual. Uma jornada que não depende de religião, mas de consciência, de disposição para explorar os símbolos, os sonhos, as emoções profundas. E isso não é uma tarefa leve. Exige disposição para enfrentar a sombra, aquilo que negamos em nós mesmos, e para integrar partes do nosso ser que foram rejeitadas, esquecidas ou reprimidas ao longo da vida. Jung observava que muitas pessoas, ao envelhecer, tentam manter-se jovens a qualquer custo. Perseguem a aparência da juventude, tentam imitar comportamentos e estilos de vida que já não condizem com sua realidade interior. E isso, segundo ele, é uma das maiores fontes de sofrimento na velhice, porque nega a verdade do tempo. E quem nega o tempo, nega a própria vida. Jung não via a velhice como um problema a ser combatido, mas como uma fase com sentido próprio, com sua beleza, seus desafios e, acima de tudo,
Com sua necessidade espiritual, ele comparava a vida a um arco do sol. De manhã, ele nasce, sobe, atinge o ponto mais alto e depois começa a descer. Mas o pôr do sol não é menos importante que o amanhecer. Ambos fazem parte do ciclo completo. Assim, também é a vida. A segunda metade não é apenas um declínio, mas um caminho de retorno. Retorno à alma, à consciência, à preparação para aquilo que transcende o mundo material. E é por isso que, para Jung, o envelhecimento deveria ser acompanhado de um movimento interior, o desenvolvimento da espiritualidade, da reflexão, da sabedoria. Nesse sentido, o sentido da vida após os 60 anos não está mais na produtividade, mas na integração. Não está mais no fazer, mas no ser. Não está mais no conquistar, mas no compreender. É um tempo de síntese, de olhar para trás com compaixão, de fazer as pazes com o passado, de entender que tudo teve um propósito, mesmo aquilo que nos feriu. Jung dizia que a alma busca totalidade, e essa totalidade só pode ser alcançada quando aceitamos todas as partes de nós mesmos, inclusive as que nos envergonham ou nos assustam. Os sonhos, que sempre foram uma ferramenta fundamental para Jung, tornam-se ainda mais relevantes nessa fase da vida. Ele acreditava que os sonhos trazem mensagens do inconsciente e que, na velhice, eles costumam ter um tom mais simbólico e espiritual, como se a alma, percebendo que o tempo no mundo externo está se esgotando, passasse a se comunicar de forma mais direta, mais clara. Os sonhos tornam-se um guia, e escutá-los pode ser uma forma poderosa de reencontro com o que há de mais autêntico em nós. Também é nesse período que muitas pessoas começam a sentir um impulso de transmitir o que aprenderam. Jung chamava isso de arquétipo do velho sábio, uma figura simbólica que representa o conhecimento adquirido pela experiência. Não se trata de impor verdades, mas de compartilhar compreensões profundas com as novas gerações. Esse impulso não é vaidade, é vocação. Porque todo ser humano, ao amadurecer, sente que precisa deixar algo além de si mesmo, uma marca, uma memória, uma sabedoria. Mas para isso é preciso aceitar a transição. E a transição não é fácil. Ela envolve luto. Luto pelo corpo que já não responde como antes. Luto pelos papéis que deixamos de exercer. Luto pelas pessoas que perdemos. Jung não negava essa dor. Pelo contrário, ele via nela um componente essencial do processo de individuação, porque é justamente ao encarar a finitude que somos obrigados a encontrar um sentido que vá além do imediato. E esse sentido, dizia ele, é sempre espiritual. O espiritual aqui não é dogmático, não é sobre seguir uma religião específica, mas sobre reconhecer que somos mais do que carne e osso, que há em nós algo que transcende o tempo, algo que busca se realizar plenamente antes da despedida final. Jung via na alma uma centelha eterna, uma parte do ser que permanece, que continua evoluindo mesmo depois da morte. Essa perspectiva muda completamente o modo como enfrentamos o envelhecimento, porque ao invés de vê-lo como o fim, passamos a vê-lo como um portal. Esse portal que se abre após os 60 anos não conduz ao vazio, mas a um território interno vasto, rico e inexplorado. A maioria das pessoas chega até esse ponto sem nunca ter olhado verdadeiramente para dentro de si. Vivemos grande parte da vida preocupados com o mundo externo, com expectativas, metas, relacionamentos, aparências. E isso é natural, até necessário, mas há um momento em que a vida nos pede outra coisa. Nos chama para a escuta silenciosa da alma. Jung via esse chamado como inevitável. Podemos ignorá-lo por um tempo, nos distrair com ocupações ou prazeres passageiros, mas, mais cedo ou mais tarde, ele retorna, mais intenso, mais urgente. É
como se a alma dissesse: agora é a hora. Agora, finalmente, você pode me ouvir. E ouvir a alma nesse estágio da vida não é um ato místico ou abstrato. É, acima de tudo, um gesto de honestidade profunda consigo mesmo. É perguntar: o que eu ainda carrego que não me serve mais? Quais feridas eu nunca aceitei? O que preciso perdoar em mim e nos outros para encontrar paz? Essas perguntas, que na juventude podem parecer ameaçadoras ou desnecessárias, tornam-se centrais na maturidade, porque já não há mais tempo para ilusões, e é justamente essa consciência da finitude que nos dá a chance de viver com mais verdade. Para Jung, o sentido da vida não é algo fixo ou universal, mas um processo contínuo de descobrimento. Não é uma resposta pronta, mas um caminho que vai se revelando à medida que nos aprofundamos em nós mesmos. E esse aprofundamento, depois dos 60, se torna mais natural. O corpo desacelera, os compromissos diminuem, e com isso, o espaço interno aumenta. É como se a vida nos entregasse, enfim, a chave para um lugar que sempre esteve lá, mas que só agora pode ser acessado. Esse lugar é o inconsciente. O mundo simbólico, a dimensão da psique onde habitam nossas verdades mais profundas, nossos traumas mais antigos, nossos desejos mais reprimidos. Jung passou a vida explorando esse território e defendia que quanto mais envelhecemos, mais próximos ficamos dele. Não por estarmos morrendo, mas por estarmos, finalmente, vivendo de maneira integral. Porque integrar não é esquecer ou apagar o que passou, mas reconhecer e acolher. É olhar para os erros sem culpa, para os fracassos sem vergonha, para as perdas sem desespero. É compreender que tudo foi necessário, que cada passo, cada dor, cada escolha contribuiu para nos tornar quem somos. Muitos pensam que, após uma certa idade, não há mais o que transformar, que já estamos prontos, formados, e que agora só resta esperar o tempo passar. Jung desmonta essa ideia com firmeza. Para ele, o envelhecimento é justamente o momento mais fértil para a verdadeira transformação. Porque só agora temos a experiência, a maturidade e a liberdade necessárias para isso. E, sobretudo, porque agora a busca já não é por aprovação externa, mas por completude interna. A completude, em Jung, é um conceito central. Ele não falava em perfeição, mas em totalidade, em sermos inteiros, com luz e sombra, com força e fragilidade. E só nos tornamos inteiros quando acolhemos todos os aspectos de nós mesmos, inclusive os que rejeitamos por uma vida inteira. A raiva reprimida, os desejos sufocados, os medos escondidos, tudo isso faz parte do que somos. E o processo de individuação consiste exatamente em trazer essas partes à luz, compreendê-las, dar-lhes voz. Não para que nos dominem, mas para que sejam integradas com consciência. É por isso que, segundo Jung, a segunda metade da vida é um tempo de reconciliação. Reconciliação com os pais, mesmo que já tenham partido. Reconciliação com os filhos, com os irmãos, com os amores que não deram certo. Mas, acima de tudo, reconciliação consigo mesmo. Esse perdão interior é o que permite à alma repousar. É o que transforma a velhice em um tempo de paz e não de amargura, porque o sofrimento mais pesado não vem da idade, mas do que foi deixado sem resolver dentro de nós. Nesse ponto, Jung enfatiza a importância do silêncio. Não o silêncio da solidão forçada, mas o silêncio fecundo da introspecção. Quando nos afastamos do barulho do mundo, conseguimos ouvir mais claramente aquilo que importa. E é nesse silêncio que os símbolos emergem. Símbolos que aparecem em sonhos, em imagens interiores, em sensações que não sabemos nomear, mas que carregam mensagens do inconsciente. Jung nos convida a prestar atenção a esses sinais, porque eles revelam aquilo que nossa mente racional, muitas vezes, não consegue compreender.
Depois dos 60, a vida nos convida a uma outra linguagem, uma linguagem menos lógica, mais simbólica, menos imediata, mais profunda. E aprender essa nova linguagem é um ato de humildade e coragem. É aceitar que não sabemos tudo, que há mistérios que nunca serão totalmente desvendados, mas que mesmo assim têm valor. Jung via a vida como um mistério sagrado e dizia que, ao nos aproximarmos da velhice, nos aproximamos também do sagrado, não no sentido religioso, estrito, mas no sentido de reconhecer que há algo em nós que toca o eterno. Essa visão muda tudo, porque nos liberta do medo do fim. Jung não acreditava na morte como aniquilação, mas como transição. Ele dizia que, assim como o nascimento não é o começo absoluto, pois antes dele já existíamos de alguma forma, a morte também não é o fim absoluto, é passagem. E a maneira como vivemos a velhice prepara essa passagem. Uma alma em paz, dizia ele, encontra a morte com serenidade, porque sabe que viveu com inteireza, que buscou a verdade, que cumpriu seu papel. Esse papel, no fim da vida, não está mais no fazer, mas no ser, estar presente, escutar, observar, compartilhar. Sabedoria sem impor, amar sem prender, cuidar sem controlar. É uma presença silenciosa, mas poderosa, como a de uma árvore antiga que, mesmo sem florescer como antes, oferece sombra, abrigo, serenidade. E isso é profundamente necessário. Em um mundo obcecado por juventude e velocidade, a presença de quem viveu, refletiu e compreendeu é um antídoto, um espelho, um lembrete de que há outro modo de existir. Mas essa presença só se torna possível quando a pessoa aceita sua própria jornada, quando olha para trás sem rancor, para o presente sem negação e para o futuro sem desespero. Jung dizia que muitos sofrem na velhice porque continuam presos a imagens juvenis de si mesmos. Querem continuar sendo o que foram, ao invés de abraçar o que são agora. E isso os impede de viver o presente com autenticidade. O verdadeiro envelhecimento, segundo ele, é um ato de libertação. Libertar-se das expectativas, das comparações, das exigências externas. E, enfim, ser, esse ser é profundamente transformador, porque ele não está mais atado ao ego, mas à alma. O ego, que é necessário na juventude para se afirmar no mundo, precisa agora ceder espaço. Ceder espaço para o self, o centro mais profundo da psique. O self não quer vencer, aparecer ou dominar. O self quer integrar, harmonizar, compreender. É ele que guia a individuação, é ele que aponta o caminho quando o ego já não sabe mais para onde ir. E é ouvindo o self que encontramos sentido. Não um sentido imposto, mas um sentido vivido. Jung afirmava que, quando uma pessoa idosa encontra esse sentido, ela se torna leve. Há um brilho no olhar, uma calma na presença, uma sabedoria que não precisa ser dita. É como se a alma, depois de uma longa jornada, finalmente encontrasse seu lugar. E esse lugar não está fora, mas dentro de cada um que tem a coragem de escutar, de sentir, de transformar. A vida, então, deixa de ser apenas uma sequência de eventos e passa a ser uma história com significado. Uma história que vale a pena ser contada não pelos feitos externos, mas pela profundidade do caminho interior. O sentido da vida após os 60 anos, para Jung, está intimamente ligado à honestidade radical com a própria existência. Não se trata mais de tentar parecer algo para os outros, mas de ser algo para si mesmo. Nesse momento da vida, qualquer máscara pesa demais, qualquer fingimento se torna insuportável. E é nesse esgotamento das falsas imagens que surge a grande oportunidade. Viver pela primeira vez com autenticidade total. Viver não como querem que sejamos, mas como somos de fato,
com todas as nossas contradições, feridas e verdades. Jung via na maturidade a chance de se tornar inteiro. Uma oportunidade rara de unir os opostos que nos habitaram por décadas: razão e emoção, força e fragilidade, luz e sombra. Ele dizia que a tarefa da velhice é tornar-se quem sempre fomos, mas nunca ousamos ser por completo. A vida inteira construímos um personagem para sobreviver no mundo, um papel social, uma identidade funcional. Mas chega uma hora em que esse personagem já não serve mais e, se tivermos coragem, deixamos ele cair. E o que emerge desse despojamento é o verdadeiro eu. Esse verdadeiro eu não é perfeito, não é heróico, não é imune aos erros, mas ele é real e essa realidade é libertadora, porque já não precisamos provar nada, já não precisamos correr atrás de reconhecimento, fama ou validação. O que buscamos agora é outro tipo de valor, o valor de estar em paz consigo mesmo. E essa paz, dizia Jung, nasce do encontro com o Self, o centro organizador da psique que nos guia em direção à totalidade. O Self é o ponto onde todas as partes da alma se encontram, onde tudo o que fomos e somos pode finalmente coexistir sem conflito. Esse processo de integração é lento, profundo e muitas vezes doloroso, porque exige olhar para o passado sem filtros, reconhecer as feridas abertas e também as que causamos nos outros. Exige aceitar que nem tudo foi como gostaríamos, que nem todos os sonhos se realizaram, que nem todas as palavras foram ditas. Mas exige, acima de tudo, um tipo especial de compaixão, a compaixão por si mesmo. Jung ensinava que só quando perdoamos a nós mesmos é que conseguimos encontrar a verdadeira serenidade. E essa serenidade não vem da negação, mas da aceitação plena da própria história. Nesse estágio da vida, os vínculos também ganham outro significado. Já não queremos mais relações superficiais ou baseadas em conveniência. Buscamos profundidade, afinidade real, presença verdadeira. E, paradoxalmente, quanto mais estamos em paz conosco, mais conseguimos oferecer aos outros. Porque o amor, a escuta, a sabedoria, tudo isso só pode ser dado de forma plena quando não estamos mais presos à necessidade de receber algo em troca. Jung afirmava que a velhice bem vivida é generosa, não por obrigação, mas porque a alma amadurecida transborda. É nesse transbordamento que muitos idosos encontram um novo propósito, não mais no fazer, mas no ser. Ser um ponto de apoio emocional, ser fonte de conselhos silenciosos, ser alguém cuja simples presença acalma. E essa é uma das maiores contribuições que se pode oferecer ao mundo. A sabedoria silenciosa de quem já viu muito, viveu muito, perdeu e amou profundamente, e ainda assim mantém a fé na vida. Para Jung, essa sabedoria não está nos livros, mas na alma, e ela só se desenvolve quando o tempo deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado. Na juventude, temos pressa, queremos tudo agora, mas a maturidade ensina a esperar. Ensina que há um ritmo natural para todas as coisas e que não adianta forçar o florescimento de algo que ainda está em gestação. Jung falava da importância de confiar no tempo da alma, de respeitar seus ciclos, de ouvir seus silêncios. E é por isso que ele via com tanta reverência o envelhecer, porque é nesse tempo que a alma, enfim, pode respirar. Mas é preciso estar disposto a deixar morrer o que já não serve. Assim como o outono deixa cair as folhas para que o inverno prepare o solo, a alma madura precisa abandonar antigas identificações para dar espaço ao que é novo. E esse novo, depois dos 60, não vem de fora. Não é uma nova carreira, um novo status, um novo título. É uma nova maneira de se relacionar consigo mesmo. Uma nova forma de estar no mundo, mais leve,
mais consciente, mais verdadeira. Jung dizia que cada fase da vida tem um propósito arquetípico. A infância busca a segurança, a juventude busca a identidade, a fase adulta busca a realização e a velhice busca o sentido. Mas esse sentido não é algo que se encontra pronto. Ele é construído, aos poucos, na escuta atenta da própria história. Em cada memória revisitada, em cada dor ressignificada, em cada gesto simples feito com presença. O sentido está na aceitação da própria humanidade, com tudo que ela carrega, o fracasso, o sucesso, a dúvida, a coragem. E é curioso perceber como, ao final da vida, muitas pessoas retornam ao essencial. As grandes conquistas materiais já não importam tanto. O que importa é se fomos amados, se amamos, se perdoamos, se fomos fiéis ao que acreditávamos. Jung acreditava que o ser humano só encontra paz quando consegue unir o início e o fim da vida em um único fio de coerência. Quando olha para trás e reconhece que, apesar de tudo, a trajetória fez sentido. Mesmo com os desvios, os erros, as dores, tudo fazia parte de um processo maior. Esse processo é a individuação, a jornada interior de se tornar quem se é. E ela nunca termina completamente. Mesmo no fim da vida, ainda estamos nos tornando. Ainda estamos compreendendo. Ainda estamos nos encontrando. E isso é belo, porque significa que nunca é tarde. Nunca é tarde para mudar, para amar, para se redimir, para aprender. A alma não envelhece como o corpo. Ela amadurece, se aprofunda, se refina, mas continua viva, pulsante, em busca de sentido. Essa busca, no entanto, não precisa ser angustiante. Jung nos mostra que ela pode ser serena, curiosa, até mesmo poética. Podemos buscar sentido caminhando, olhando o céu, conversando com um neto, escutando uma música que nos emociona. O sentido está nos detalhes, nas conexões invisíveis, no silêncio das manhãs, na lembrança de um amor antigo, no toque suave das mãos que já cuidaram de muitos. A vida depois dos 60 tem um ritmo próprio, mais lento talvez, mas também mais profundo, e é nessa profundidade que o mistério da existência se revela. Quando Jung estudava os sonhos de pessoas idosas, ele percebia algo notável. Os símbolos deixavam de ser sobre conquistas ou medos terrenos e passavam a tocar temas como o tempo, a eternidade, a reconciliação, a transcendência. Era como se a psique soubesse que estava se preparando para uma nova etapa. E por isso começava a organizar tudo para esse momento, não como quem arruma malas para uma viagem, mas como quem organiza o coração para um reencontro com o que é eterno. Essa dimensão espiritual, que se intensifica com a idade, não precisa de religiões, precisa de abertura, de escuta, de reverência diante da vida. Jung nos ensinou que a alma deseja ser ouvida, e quando é ouvida, começa a revelar sua sabedoria silenciosa. Essa sabedoria não grita, não se impõe, não exige. Ela simplesmente é, como uma presença antiga que sempre esteve ali, mas que só agora podemos reconhecer. No final das contas, talvez o sentido da vida depois dos 60 não seja algo que se entende racionalmente, mas algo que se sente. Uma paz que chega devagar. Um reconhecimento silencioso de que tudo teve seu tempo, seu lugar, seu valor. Que fomos imperfeitos, sim, mas também corajosos. Que não vivemos tudo, mas vivemos o que era necessário. Que o que deixamos no mundo, nos filhos, nos amigos, nos pequenos gestos, é mais do que suficiente. Jung via nessa aceitação o verdadeiro ápice da vida. Não o auge da juventude, mas o cume da maturidade. E do alto desse cume é possível olhar para tudo com outro olhar. Um olhar menos crítico, mais compassivo. Menos ambicioso, mais sábio. Um olhar que não precisa controlar mais nada, porque já compreendeu que a vida é, e sempre foi,
maior do que nós, que somos parte de algo muito mais vasto, que a jornada valeu a pena. E que agora é hora de descansar na verdade de quem somos. Esse descanso não é o fim, é o retorno. Retorno à essência, retorno à alma, retorno ao mistério. E nesse retorno não há medo, há entrega, há confiança, há gratidão. Porque, enfim, entendemos. A vida não é sobre ser eterno no mundo, mas sobre ser inteiro em si mesmo. E quando isso acontece, mesmo que o corpo envelheça, a alma floresce.